Boa tarde, meus amados do Senhor. Venho aqui nessa tarde trazer mais uma palavra, a voz das Escrituras, que é um canal onde ali vai ter várias mensagens, algo que vai abençoar a tua vida. Nessa tarde eu gostaria aqui de deixar uma reflexão da parte do Senhor, os fundamentos para um futuro brilhante. E nessa tarde eu vou aqui enfatizar o texto, que está em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz assim: aceitar minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Mas quando meditando nessa palavra, eu comecei a pensar aqui alguns princípios, dos filhos que vão vir, estão crescendo, e aqueles que já estão adultos. Então eu gostaria aqui de poder trazer essa reflexão desse estudo que apresenta 6 princípios bíblicos, sobre a educação dos filhos, que é encontrados no livro de Provérbios e no Novo Testamento, através de uma pesquisa que eu busquei diante da presença do Senhor dentro desse tema, comentários bíblicos, e livros sobre a educação dos seus filhos. Os princípios bíblicos que eu trago nessa tarde aqui, eles vão abordar vários itens, e que vai nos ensinar e vai me ensinar. E a palavra de Deus diz assim: ensina seu filho a viver a lei de Deus. Seja um exemplo para o seu filho, transmita seus valores ao seu filho, discipline seu filho, dê limites ao seu filho, e não seja excessivamente permissivo com o seu filho. Vários outros também poderiam ser escolhidos, mas nesse estudo me limito em 6 itens essenciais, que entendo que esses são essenciais na missão dos pais para educar os seus filhos. O objetivo não é citar todos os princípios sobre a educação de filhos encontrados no livro de Provérbios, como foi citado aqui nessa tarde, e no Novo Testamento todo, mas eu peguei esse texto como referência, mas mostrar que os princípios bíblicos são válidos e importantes em dias atuais que vivemos. E aí eu peguei aqui palavras-chave, chaves que falam sobre educação de filhos, princípios de educação de filhos. E aí a gente vai entrar num tema princípios bíblicos, Nós devemos trazer o princípio bíblico na educação. Educar filhos nunca foi muito fácil e parece que hoje em dia tornou-se muito mais difícil. Então criar filhos é um grande desafio em ter gerado preocupações em muitos pais nos dias de hoje e naqueles que já passaram por isso. Escolhi esse tema, irmãos, porque nos últimos anos tenho visto a dificuldade dos pais dentro e fora do contexto eclesiástico por estarem enfrentando dificuldades na educação dos seus filhos. E tenho visto não poucos pais e mães buscarem ajuda e orientações, formalmente e informalmente, dentro dos conceitos espirituais. E conhecendo, irmãos, o princípio que a palavra de Deus nos ensina para uma correta educação de nossos filhos, melhor contribuir no aconselhamento aos seus pais, aos seus filhos. O objetivo desse ensino, irmãos, nessa tarde, é apresentar alguns princípios bíblicos para a educação de filhos, encontrados no livro de Provérbios e no Novo Testamento. Para tanto que foi realizada uma pesquisa simples de uma biografia nas Escrituras Sagradas do Senhor. Então, nós precisamos falar de princípios bíblicos. A Bíblia oferece vários princípios importantes que podem auxiliar em muitos os seus pais no desafiante da tarefa de criar filhos no dia de hoje. E nesse desafio estarei apresentando aqui 6 princípios bíblicos que devemos levar para o dia a dia sobre a educação de filhos, encontrados no Novo Testamento e no livro de Provérbios.
Vários outros também poderiam ser abordados, mas esse me chamou a atenção. Mas limito em 6 e entendo que esses 6 são essenciais na missão dos pais para educar seus filhos no dia de hoje. A palavra vai nos ensinar que nós devemos ensinar seu filho a viver na lei de Deus. Em Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, como já foi lido aqui, de entrada, a palavra vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o ponto de partida e a essência da sabedoria. Este temor é uma reverência por Deus que se expressa em submissão à sua vontade. Ele também afirma que a sabedoria não é adquirida com fórmulas mecânicas, mas como um relacionamento correto com Deus. E cabe aos pais instruírem seus filhos nesse sentido. Os pais são os responsáveis por ensinar seus filhos a viverem a lei de Deus. E são eles quem devem instruir seus filhos a serem sábios. Não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o modelo e o medo para com o seu Deus, mas respeitam no que se diz a maneira tal como os filhos respeitam os seus pais e a Deus. O temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção, é respeitoso, é confiança filial de ambos, é observância dos preceitos divinos, sem ingratidão e sem ser ingrato, e ter conhecimento da misericórdia do Senhor, para a maior glória do seu nome. Então o princípio é a base, a fonte, que são chamados os loucos, os que desprezam o temor do Senhor. Os pais, eles instruirão seus filhos para evitarem o mal, por isso também é temor do Senhor. Para o pai ou para a mãe cristã, a tarefa mais importante é ensinar aos seus filhos, desde o princípio, que eles são seguidores de um mestre, que precisam de Cristo como Salvador e que devem colocar Deus no centro da sua vontade. Assim eu digo a vocês, porque Deus no trono da vida é a essência da sabedoria, e que o caminho para se obter a verdadeira sabedoria é a comunhão com o próprio Deus. Então seja um exemplo para o seu filho, para a sua filha. No livro de Timóteo, foi instruído no conhecimento da palavra de Deus desde pequeno, tendo sua mãe, a sua avó como exemplo, como está escrito lá no livro de 2 Timóteo 3,15. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em vós. No livro de 2 Timóteo, ele vai afirmar que, para Paulo, o passado contribuiu com o exemplo dos seus antepassados que serviam a Deus com a consciência limpa. Então, para Timóteo, o plano de fundo era o de uma mãe piedosa, como também da avó, em cujas vidas brilhava uma fé não a fingida. E não fingida. E baseado nesse texto, nesses versículos, posso afirmar que para os filhos os pais devem ser um exemplo, modelo digno de ser seguido. Na educação de filhos, os pais devem buscar o equilíbrio, ou seja, não ser tolerante nem severo demasiadamente, mas com amor conduzir a criança no caminho certo. No livro de Colossenses 3,21, baseado nesse livro, podemos dizer que a função dos pais é ensinar os filhos a evitarem e fugirem do erro. Então você deve ensinar o seu filho a fugir do erro. E sobre esse assunto, existe um nome chamado João Calvino, que afirma o seguinte, em seu comentário sobre Efésios: os pais são exortados a que não irritem seus filhos com imoderada severidade. Tal atitude exercitaria o ódio e o levaria a lançar de si o jugo paterno de uma vez para sempre. Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos a ponto de corrompê-los,
poupando os demais. Que sua bondade seja temperada a fim de conservá-lo na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviarem. E essa idade requer frequentemente a demonstração, que você afirme com firmeza as rédeas daquilo que está propondo. Pais tolerantes ou exigentes com os filhos não cumprem com suas funções. Em extremo de ambos são prejudiciais. A obediência dos filhos depende de grande parte do exercício correto de uma autoridade dos pais para com seus filhos. Então você deve transmitir valores ao seu filho. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Os pais devem instruir a criança desde pequenininho no caminho certo que deve seguir. A disciplina faz parte da instrução na vida do ser humano. O objetivo é que a criança aprenda o caminho certo, o caminho da sabedoria, e com o passar dos anos, ou quando envelhecer, permaneça neste caminho, ensinando a sua nova geração. Os valores e conceitos religiosos, crença e ética dos pais necessitam ser transmitidas aos filhos diariamente. Não somente através de palavras, mas principalmente através de atitudes, ou seja, através da vivência da prática. Eu comento aqui sobre esses versículos e afirmo que a educação deve ser adequada na vida da criança. Não é a criança que precisa ser adequada ao sistema. Também exige atenção individual para as aptidões do seu desenvolvimento. Mas pressuponho que algum alvo comum pelo qual o caminho pode ser determinado. Então esse tipo de treinamento e instrução é verdadeira para a vida. Então as instruções dos pais devem levar em conta a individualidade da crença e ser condizente com o seu grau de desenvolvimento físico e mental. Os pais necessitam estar constantemente ensinando as crianças diligentemente, repetidamente e naturalmente desde pequenininhos. Para o meu entendimento, os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa educação evangélica logo na meninice, quando ele está crescendo, pois assim como são instruídos, é de esperar-se que continue quando adultos. Então, a disciplina do seu filho, vai dizer o Senhor que a disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. É o que a palavra de Deus informa. Castigue-a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Então você tem que ali exortar ela com sabedoria, com entendimento, dentro da palavra do Senhor. Então a vara da correção, da sabedoria, ela vai dizer que a criança entrega a si mesma, ela vai se envergonhar e não vai envergonhar os seus pais. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Pois o Senhor, Ele vai fazer a disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho que está errado. Então suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? É uma pergunta. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são os filhos legítimos, mas sim ilegítimos, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 8. Depois você lê aí com calma, medite nesse texto. Então nos textos bíblicos acima citados, irmãos, podemos perceber que Deus é a favor da disciplina. Deus disciplina seus filhos com o objetivo de educá-los no caminho correto e evitar o pior. Então podemos dizer que, assim como Deus, os pais devem disciplinar a quem ama. Como já diz no livro de Como Lidar com a Teimosia de Seu Filho, com James Dobson,
explica que para educar os seus filhos de maneira eficaz, os pais precisam instruir, amar e insistir neles. A disciplina deve ser aplicada de acordo com a criança e a sua idade, conhecimento e proporção à seriedade do erro. Há falhas que podem ser corrigidas com um olhar sério e a criança logo percebe. Não é possível educar sem estabelecer limites, sem usar a disciplina, sem ensinar o significado de um não. Como afirma aqui nessa tarde, o não ele é essencial na vida de uma criança, de um adulto. A forma de disciplina pode variar de uma família para outra, jamais pode faltar isso, o não. Deus confiou aos pais a responsabilidade de ensinar os seus filhos a serem submissos e obedientes, a rejeitarem o mal e buscarem ao Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que a criança precisa ser orientada e corrigida. A responsabilidade dos pais é criá-los na disciplina e instrução do Senhor. E os pais precisam reconhecer e exercer a responsabilidade e a autoridade que dá a cada um deles. Então ensinar, corrigir, discipular os filhos são deveres dos pais. É bíblico. Então dê limite aos seus filhos. Embora a Bíblia não apresente especificamente este princípio, encontrei diversos textos bíblicos dentro desse, impondo limites aos seres humanos e aos se disciplinando quando os ultrapassam. Já nos primeiros relatos bíblicos, notei que Deus impondo limites ao primeiro ser humano. O ser humano não foi criado com um conhecimento intuitivo do que era bom ou mal para ele. Dependia de Deus para a orientação diária. Assim sendo, podemos entender que os filhos também dependem da orientação dos pais. No Novo Testamento, irmãos, dentre os vários limites colocados, destaco alguns. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. O povo de Deus não deve se conformar com tudo o que for errado no mundo em que vivemos. Seja costumes, cultura, atitude, violência, etc. Ou seja, o cristão não deve se conformar com nada que seja contrário à vontade de Deus. Então os cristãos devem viver como herdeiros do reino, o mundo vindouro. O cristão não deve viver de acordo com o estilo ou tendência da presente era que vivemos. O apóstolo João vai nos mais longe quando diz: não amem o mundo nem o que há nele. Em 1 João 2,15. Jesus, reinterpretando os ensinamentos do Antigo Testamento, também impôs e a reafirma em alguns limites. E dentre vários podemos destacar: não julguem para que vocês não sejam julgados. O objetivo de Deus ao colocar limites para o ser humano é que ele anda no caminho certo e que evite maiores complicações para a sua vida. Ou seja, os limites devem ser para proteger o ser humano. E como podemos perceber, a Bíblia está repleta de limites estabelecidos por Deus. Portanto, os pais também devem impor limites ao filho para o bem dele. Então não seja excessivamente permissivo com seu filho. Então, sendo permissivos em excesso, os pais estarão privando o filho de uma boa educação, pois nem tudo na vida é permissível. Os pais não podem permitir que os filhos vivam sem limites. A palavra do Senhor encontramos Deus em várias ocasiões tendo atitudes não permissivas com seus servos, com seus filhos. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Jesus também não foi excessivamente permissivo. No texto acima, ele não permitiu que os vendedores continuassem comercializando no templo, pois estavam gerando sérios problemas dentre eles: fraude, roubo, injustiça. Então não ser permissivo também é saber dizer não em certos momentos. Educar significa estabelecer limites, e esses limites jamais podem ser definidos sem o uso da palavra não. A palavra não, ela precisa existir, tanto para mim como para você, pai e mãe, que me ouve. Então na Bíblia podemos encontrar Deus dizendo não em várias ocasiões. Da mesma forma Jesus, como podemos notar no texto a seguir, que vou ler aqui para vocês. Em Mateus capítulo 20,
versículo 20 ao 23. Então ele diz assim: então, aproximando-se de Jesus, fez-lhe um pedido: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus lhes disse: o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Então, irmãos, tem coisas que você precisa colocar na presença do Senhor, precisa colocar diante dos olhos do Senhor. Então a vida ela vai reservar a todos muitos nãos. E cabe aos pais preparar seus filhos para suportar as derrotas e dificuldades com tranquilidade e um espírito de luta. Os principais pais são os principais responsáveis pela educação dos seus filhos. Dizer não nos momentos apropriados faz parte dessa função. Se os pais não educam seus filhos para as pequenas coisas, não os educarão para as essenciais e as grandes coisas. Então podemos concluir aqui, irmãos, com esse texto, com essa reflexão, que não é saudável os pais dizerem sim para todos os desejos de seus filhos. Assim como Deus, os pais precisam saber dizer não aos filhos quando necessários. Mesmo que os filhos façam manha, birra, pirraça, choro, os pais não devem entender e atender a todos os seus pedidos. Então, para finalizar aqui essa mensagem, eu gostaria que você entendesse que filhos são bênçãos de Deus aos pais. É bíblico. Educar filho é uma grande responsabilidade e um grande desafio, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo. Conhecer e seguir os princípios bíblicos certamente ajudarão os pais em sua tarefa de educar seus filhos. Sobre este tema, ele foi muito importante para mim, aonde os 6 princípios bíblicos para a educação de seus filhos, encontrados no livro de Provérbios e no Novo Testamento, não tive por objetivo abordar aqui todos os princípios sobre a educação dos filhos, encontrados no livro de Provérbios e do Novo Testamento. Então, mas através de alguns, eu quis mostrar que os princípios bíblicos que são válidos e importantes e que, embora escritos há séculos, ainda são atuais. Então a Bíblia Sagrada oferece parâmetros para a criação sadia de seus filhos, válidos para todas as pessoas e todos os lugares e todas as épocas. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nessa tarde. Então, antes de finalizar aqui, eu gostaria de orar por você, que é pai, que é mãe, e que, como foi dito, ontem foi o dia das crianças. Criança é alegria na vida de um homem, de uma mulher, mas então continue orando pelo seu filho, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, eu quero aqui agradecer este momento na Tua presença, glorificando e exaltando esta palavra, Pai. E que ela possa trazer grandes maravilhas para aqueles que buscam a Ti. Então, pais e filhos precisam estar unidos em Cristo a cada dia. O pai sempre ensinando a boa conduta, os filhos respeitando e ensinando seus pais o que têm aprendido. Então, Pai, nesse momento eu quero aqui agradecer esse momento e apresentar todas as crianças, todos os pais, mães, que são pais também, para a honra e glória do Teu nome. É isso que lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Seja abençoado o seu dia, seja abençoado o seu filho, sua filha, e seja abençoada a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Luciano Mendonça. Siga ali no YouTube, no Instagram, onde tem os meus canais ali, que vai estar a Voz da Escritura. É um canal abençoado para te abençoar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Um forte abraço.